Esse é o anime mais elogiado da temporada até agora, que trouxe um episódio duplo, com animação bem feita, muita ação acontecendo, momentos de reviravoltas em batalhas impressionantes e já épicas logo na sua estreia. Mas será que esse anime realmente merece todas as críticas positivas que ele tá recebendo? Tem potencial para ser o melhor anime do ano, como muitos estão falando? Vem comigo para saber qual é este anime e o que esperar de Sentenced to be a Hero, ou Condenado a Ser um Herói. Este novo anime acabou de chegar no dia 3, com uma estreia de praticamente uma hora ali, envolvendo, é claro, aberturas e créditos, que já chegou com avaliações rapidamente positivas. Mais de 14 mil avaliações de 5 estrelas, por exemplo, na Crunchyroll, logo que o anime saiu. O anime, baseado em uma light novel, apresenta um herói que não necessariamente tá ali feliz de ser herói. Um universo que ainda não se explicou tanto, mas já mostrou um pouquinho do seu contexto, da batalha contra rei, demônio, criaturas demoníacas amaldiçoadas e o protagonista, o herói, Silo, ele na verdade é um condenado. Segundo o que o anime explica logo no começo do episódio, durante uma batalha frenética entre monstros, criaturas amaldiçoadas que vão surgindo cada vez mais e atacando vários outros cavaleiros ao redor, o herói nesse universo é, por exemplo, uma pessoa, um criminoso que foi condenado, e ele é colocado na frente da linha de batalha para proteger outros cavaleiros, para receber ordens, e eles podem ser mortos. Porém, toda vez que eles são mortos, eles serão renascidos num ritual em qualquer outro corpo, no dele mesmo, de outras pessoas, e condenados a essa eternidade de sofrimento, de batalhas, trabalho para outras pessoas, sendo que a cada vez que eles renascem, eles vão perdendo um pouquinho da sua memória, um pouco de quem eles eram. Então, morrer não é exatamente uma coisa tranquila. A produção do estúdio Kai já surpreende principalmente por causa dessas cenas de ação que preenchem quase a totalidade do anime, da estreia como um todo, que não é apenas de 20 minutos, mas de uns 40 e poucos de animação acontecendo na tela o tempo todo. Num ambiente de floresta, várias criaturas deformadas, coloridas, bizarríssimas, preenchem todo o quadro contra esses outros cavaleiros e o próprio herói Silo, ou se fala Silo, por favor, podem me corrigir aqui embaixo. Junto do seu companheiro, outro herói também ali, que se chama Dota, um jovenzinho que ele mesmo não tem tanto medo de morrer, tem uma personalidade ligeiramente diferente do Silo. Ele, por exemplo, é a pessoa que rouba um dos itens dos cavaleiros que eles estavam tentando ou precisando proteger, que era um caixão que tinha um ser ali muito importante. E se as pessoas hoje são muito exigentes no que diz respeito à animação, aqui os fãs de anime podem ficar tranquilos. Tanto em design de personagens, em cores, movimentações, direção de batalha, Sentenced to be a Hero abre com eficiência total. A trilha sonora, inclusive, é devidamente épica, instrumental, muito bem feita e compõe a cena para que ela seja emocionante como um todo. Porém, na minha visão, a história não entrega o suficiente no começo para você se empolgar mais do que nesse show visual de luzes, explosões e tudo que vai acontecendo com muito sangue, inclusive, na tela. É um anime que traz uma visceralidade dentro de uma fantasia até que acima da média para os animes de gênero parecido. Tem corpos sendo perfurados, cortados, voando, sangue de monstros e de pessoas para lá e para cá. O show visual é muito bom, mas a história só começou a me pegar realmente da metade pra frente desse episódio duplo. Isso porque antes a gente entrou nessa aventura sem nenhuma contextualização. A questão do protagonista ser um herói e isso não ser necessariamente bom, que ele pode morrer e renascer e através do renascimento perder um pouco de si, dele ter alguma negativa com um ser ou uma presença que ali se chamam deusas, isso tudo foi sendo pincelado e nós, como espectadores, temos que ir juntando essas micropistas para que aquilo que está acontecendo na tela comece a fazer sentido. Mas o sentido completo só acontece na finalização do episódio. Foi nessa finalização que eu pensei, ok, para além de ser uma estreia extremamente bem feita, pode ser algo que me surpreenda. Durante a ação do começo do episódio, Silo acaba entrando em contato com um caixão que o seu amigo ali, companheiro Dota, pegou. Dentro dele tinha uma deusa, e uma deusa nesse universo, pelo que é brevemente explicado, é um ser criado para ajudar em batalhas e ela pode fornecer dádivas, poderes para aquele cavaleiro, pela pessoa que ela fizer um pacto. E ela logo elege Silo como seu cavaleiro, que fica renegando esse pacto. Ele odeia deusas, odeia
odeia deuses, e você só entende lá no finalzinho o que acontece. Ele, por causa da emergência do perigo da batalha, é claro, acaba fazendo o pacto com a deusa. É o auge dos poderes e explosão nesse episódio, é aquele momento em que você fala: nossa, realmente o protagonista, junto com essa deusa aí, terá capacidades impressionantes, mas a coisa também se desenvolve com a espada, então não é só poder, é espada, é tudo. Pra quem gosta desse universo, é incrível, realmente a ação, entretenimento, eles entregaram no topo, mas é só no fim que todo esse montante de coisas visualmente incríveis me agradou de fato, ou pelo menos me interessou minimamente para eu continuar assistindo. Porque até aqui, pra mim, era mais do mesmo, bem feito, mas mais do mesmo. Chega no fim e você entende que esse cara, Zylo, ele foi um cavaleiro, ele era um cara nobre, ele tinha um comando de outros cavaleiros e ele tinha um pacto com uma outra deusa. Esta deusa, chamada de Senerva, tinha um pacto com o Zylo e eles se davam muito bem. Parece que ele realmente a valorizava e a coisa era recíproca. Mas ele foi condenado por ter matado essa deusa, um crime terrível. E foi isso mesmo que aconteceu. A gente presencia trechos do seu julgamento e parece que uma armação aconteceu contra esse protagonista, que ele foi enviado para uma missão que agora a igreja e as pessoas dizem que ele não foi enviado, que ele foi por conta própria, que ele condenou toda a galera que ele levou e que ele acabou com a deusa porque ele quis, sendo que o seu argumento é que essa deusa, numa missão que foi colocada para eles numa armadilha, aparentemente, ela deu tudo de si e quando uma deusa esgota todas as suas capacidades, ela começa a ser vítima da praga demoníaca. O seu corpo começa a ser consumido e o que pode acontecer com essa deusa superpoderosa? Virar um deus demônio ela mesma, ou seja, um perigo enorme, e ela mesma sabia disso e precisou ser sacrificada por ele, Zylo, e por isso trauma. Ele não odiava deusas, ele odiava o trauma que ele teve que passar, abrindo mão de alguém que claramente ele valorizou durante muito tempo. Esta deusa, pela morte de quem ele foi condenado. A gente descobre que esse Zylo, ele realmente, para além de ser alguém que tem um ímpeto claramente altruísta, ele vai ajudar, mesmo sendo rechaçado por outra pessoa ali dos cavaleiros, mesmo sendo falado como um condenado, como alguém que não deveria estar ali, praticamente tratado então como um criminoso, ele quer ajudar, ele se doa, ele não se importa com o que vai acontecer, ele vai pra cima, ele quer acabar com todos aqueles seres demoníacos. O protagonista é um baita injustiçado e isso coloca um tempero na história que agrega muito, é extremamente batido, tem várias outras narrativas que a gente acompanha, mas que o público tende a gostar. O protagonista aqui é bom, porém ele é frio, ou melhor, fechado, por causa de traumas que ele já viveu e por ter sido claramente traído não só por alguém, mas por uma instituição que olhou para ele e o condenou injustamente por algo que, na verdade, ele era vítima. A história parece que vai se desenvolver não apenas a partir de um novo ciclo, um novo vínculo crescido entre ele e esta nova deusa com a qual ele fez pacto, mas também revelando traços, possivelmente segredos, dessa conspiração que claramente aconteceu com ele. Por que com ele? Qual era o intuito disso? Eu aqui que não li a novel, vamos tentar falar algumas possibilidades. Será que a sua deusa era um perigo para alguém? Será que existia a intenção de outra pessoa que justamente uma deusa saísse do controle e fosse tomada pela praga demoníaca? Alguém que quer que esta praga demoníaca se alastre, que o deus demônio seja o controlador e vencedor de todas as coisas? Não sei. Pode existir, como sempre, uma corrupção dentro da igreja, desse universo, dentro das instituições máximas desse universo, e Zylo ser um dos personagens que estará na outra ponta, indo contra esse movimento escuso que vai acontecendo sob o tapete. De novo, quando eu vou falando sobre isso, eu me lembro de várias outras histórias. Eu acho que o protagonista, ele tem uma boa personalidade, ele ao lado de uma deusa que é uma jovenzinha, aquela estética meia, inclusive loli, né, de animes, eu acho que é uma coisa, uma fórmula, que não só é batida como costuma dar certo, e eu sou completamente contra aquele argumento de que só porque existem outras coisas parecidas, aquilo não é bom. Não necessariamente. Eu só digo que nesta abertura que está sendo extremamente elogiada, e eu acho que deve ser elogiada mesmo, a gente não teve um elemento que se destacou como diferente dentro do roteiro. É uma boa narrativa. É uma história extremamente eficiente, tanto no desenvolvimento do que se apresenta, na consolidação dos fatos em 2 episódios ou um único episódio maior de estreia. Excelente estreia. Tecnicamente não há o que reclamar, muito pelo contrário, só elogios para tudo isso, mas o final me deixou com curiosidade, mas ainda não entregou aquilo que fará
todo mundo dizer que esse anime é diferente de todo o resto, ou ele é o melhor de todos os tempos. Pode ser que seja, não sei o que vai acontecer daqui pra frente na história. Um belíssimo começo, mas um começo que ainda deixa aquela dúvida de pra onde iremos? Será que a animação continuará nesse nível? Será que a história conseguirá segurar os mistérios, as revelações para que as pessoas continuem com vontade de assistir este novo anime? A verdade é que com certeza é uma das estreias promissoras de uma temporada que terá outros nomes muito grandes vindo por aí. Por isso, me conte aqui embaixo o que você achou deste anime, desse primeiro episódio, se você gostaria de mais comentários semanais ou periódicos deste aqui e de quais outros dessa temporada. Já deixo aqui dito pra vocês que eu quero falar de Jujutsu, com certeza. Quero falar de Steel Ball Run, retorno de JoJo's. Sempre falo de JoJo's quando volta aqui neste canal. Além de vários outros lançamentos que eu posso fazer primeiras impressões, comentários semanais, comentários eventuais, depende de vocês. Fiz um vídeo comentando sobre minhas percepções e pensamentos, realizações do final do ano passado e planos futuros para este canal, e a construção, o planejamento desse canal neste ano tá só começando e eu espero conseguir planejar tudo isso, traçar todas as metas junto com vocês. Então as ideias de vocês, sugestões são extremamente bem-vindas e, portanto, desejo vocês boas-vindas. Se inscreva neste canal para acompanhar todos os próximos vídeos e todas as próximas aventuras que a gente vai construindo aqui juntinhos. Deixe seu like para ajudar esse vídeo a ser mais compartilhado e muito obrigada a você que está sempre aqui apoiando este canal e assistindo todos os vídeos. Te vejo na próxima, hein? Até lá. Tchau, tchau.